A casa espírita precisa se conscientizar que, para fazer a caridade, nós precisamos de ciência. Por que precisamos de ciência? Para saber do que sofrem as pessoas. O maior problema hoje é suicídio. Então, suicídio é urgência. 98% das pessoas que se suicidam tinham problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Então, com um índice de suicídio no Brasil de um suicídio a cada 30 minutos e no mundo um a cada 40 segundos, é o atestado da falência do modelo paradigmático da psiquiatria e da psicologia atual. Imagine que a cidade esteja infestada, quando isso não é verdade mesmo, infestada de mosquitos da chikungunya, da dengue. E você vai dizer, cadê o programa de saúde pública? O programa de saúde pública faliu porque as pessoas estão picadas de insetos e cheias de doenças. Então as pessoas estão se matando e ninguém fala nada. A psiquiatria continua sendo a psiquiatria com o mesmo paradigma, que não está resolvendo. Se não está resolvendo, tem que mudar. E olha, nem precisa que façamos força para a mudança de paradigma. Recentemente, a Associação Mundial de Psiquiatria lançou uma carta dizendo: o médico deve investigar a questão espiritual no seu paciente. Então nós precisamos construir não só modelos de atuação integrativa em medicina, agregando o espiritual, como o Centro Espírita precisa de atender um chamamento da Organização Mundial de Saúde. Em 1990, na cidade de Ottawa, a Organização Mundial de Saúde lança a chamada Carta de Ottawa. A prioridade da Organização Mundial de Saúde não é o tratamento da doença, não é a prevenção, é a promoção de saúde. E promoção de saúde envolve biopsico, socioambiental, funcional e espiritual. E diz mais: cabe a todo cidadão, de qualquer profissão ou condição, o compromisso de promover a saúde. E onde é que estão os nossos centros espíritas com a Carta de Ottawa pregada na parede? Que é a licença para tratarmos do assunto espiritualidade dentro das necessidades da nossa sofrida população. Então nós precisamos que o Centro Espírita se atualize, que se integre a um movimento das coisas que são coincidentes com os nossos propósitos e que já estão em pauta. No F44.3 do Código Internacional de Doenças, estados de transe e possessão representam uma perda de identidade, numa situação em que a pessoa não tem controle, mas deixa de ser doença quando a pessoa tem controle do fenômeno no seu contexto cultural ou religioso. Significa, se aquela senhora aprende a dominar a sua sensibilidade, aprende a dominar a sua mediunidade, na vigência do tratamento que vem recebendo, com a medicação correta, com a psicoterapia corretamente encaminhada, na medida em que a pessoa, no seu treinamento, na sua proposição de vida, vai assumindo controle do fenômeno, vai saindo da doença. E aí o que acontece com o remédio? Começa a dar efeito colateral, aumento de enzimas hepáticas, começa a dar uma sonolência extrema e você vai retirando devagar quando é possível. Então o que está faltando? Está faltando nós abrirmos o nosso centro espírita para essas perspectivas que vêm surgindo, para que a gente possa usufruir desse saber e nos enxergarmos como agentes promotores de saúde. Nós fundamos a Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, para formar agentes promotores de saúde baseado na Carta de Ottawa. Então, para capacitar as pessoas a se integrar com esse movimento que já está disponível em nosso
em nosso planeta. Você já pode imaginar que no Código de Doenças tem um diagnóstico de estado de transe e possessão? E ninguém fala nada? Ninguém faz nada? Ninguém encontrou um ponto de coincidência entre o que está no Código Internacional de Doenças e o que nós acreditamos? Quem é que vai falar alguma coisa? Quem é que vai fazer alguma coisa? Eu abri no Hospital das Clínicas, o então diretor do Hospital das Clínicas disse para mim: Sérgio, eu permito que você faça pesquisas espirituais aqui no hospital, se você me mostrar um livro de medicina que tenha a parte espiritual. Um médico formado há 50 anos. Eu falei: chame o Código Internacional de Doenças, a secretária trouxe, ele abriu na página. Ele ficou 10 minutos de olho parado. Eu não tinha visto. Ok, mas ele não é espírita. Mas os espíritas não terem enxergado isso e não estarem se movimentando? Eu acho um absurdo isso, com a casuística que nós estamos tendo, sobretudo de suicídio e de drogas. Gente, vocês me desculpam essa forma impetuosa de falar, mas chegar às 6:30 da manhã no consultório e sair 9 da noite, vendo o que eu estou vendo, sabe? No último mês foram 3 mulheres que pularam de um prédio na Vila Mariana, em São Paulo. No final de semana passado foi uma moça de 30 anos. Não é possível que nós não façamos nada. Não é possível que nós espíritas não tenhamos enxergado que a medicina já nos deu licença. Que nós temos que fazer alguma coisa. Que não adianta falar. Palestra. Cadê os hospitais espíritas? Onde é que estão as ações nos hospitais espíritas? Existem 100 hospitais espíritas no Brasil, os maiores. Cadê os espíritas levantando o atendimento desses hospitais que estão minguando na miséria? Dá dor no coração fazer visita a esses hospitais, ver esses doentes que não têm um diferencial diagnóstico, um diagnóstico diferencial de qualquer médico, mesmo espírita. Será que ele tem F44.3? Como é que nós fazemos para transformar a espiritualidade como campo de atuação médica? Levar no Conselho de Medicina? Cadê os centros espíritas perguntando para os hospitais: o que vocês estão precisando? 40 hospitais em São Paulo. 20 deles têm 5 mil leitos de doentes mentais. Onde é que estão os espíritas? Falar, palestra. Mas nós temos que fazer alguma coisa. E eu não estou aqui indignado por mim, não. Eu estou sofrendo por conta dessas pessoas. Nós temos que tomar uma providência. Vocês me desculpam o desabafo. Diz que bom terapeuta é o que ouve. Eu já me sinto terapeutizado, amenizado nas minhas ansiedades. Obrigado.